Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar aqui um pouco a respeito das colunas no RHID, o que são algumas colunas, como elas se comportam. Claro, a gente não vai passar por todas as colunas da tela de apuração de ponto, mas a gente vai passar aqui pelas principais, tá? Nós estamos dentro do menu de apuração de ponto, já com um período filtrado e um funcionário aqui para demonstrar algumas situações. Então a gente vai conversar aqui a respeito de algumas colunas e como elas se comportam e devem se comportar para tirar qualquer dúvida com relação a esse entendimento. Bom, vamos começar aqui pela coluna de horas normais, né, que podem causar aí algumas dúvidas. O que o sistema interpreta como horas normais? Horas normais são horas que estavam definidas na carga horária do funcionário, no horário do funcionário, e que foram efetivamente trabalhadas. Então a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo no dia 3 do 1. Vou inclusive aumentar aqui. No dia 3 do 1, onde o funcionário deveria trabalhar das 8 até as 17 horas com uma hora de almoço. Ele efetivamente trabalhou, né, nesse período e contabilizou aqui para a gente como 8 horas diurnas normais. As horas normais elas são divididas em três colunas: diurnas normais, noturnas normais e total normais. Então, como que elas se separam? A gente tem um bom exemplo aqui no dia, no dia 5 de janeiro aqui, né? Nesse dia, este funcionário está associado para trabalhar num horário diferente do usual, né? Então, nesse dia em específico, ele deve ter trabalhado das 16 horas até 1 hora da manhã, né? Diferente do que ele usualmente faz, né? Um horário diferente do que ele normalmente faz. Ele realmente trabalhou, né, dentro desses horários que eram previstos, das 16 até as 20, das 21 até 1 hora da manhã. E aqui a gente tem uma divisão, né? Então esse funcionário no mesmo dia ele tem algumas horas diurnas normais e algumas horas noturnas normais, né? E por que isso? Então das 16 horas até as 22 horas, retirando 1 hora de almoço, vão dar aqui 5 horas de diurnas normais. Por que 22 horas? Porque das 22 horas até as 5 da manhã é o padrão, né, de horário que é considerado noturno. E das 22 horas até a 1 hora da manhã são contabilizadas mais 3 horas normais, né? E a nossa coluna de totais normais, ela soma tudo isso, né? Vai somar os valores da coluna de diurnas normais com a coluna de noturnas normais, neste caso totalizando 8 horas. Então, colunas de normais é isso. E aqui a gente tem um outro caso que é interessante também, no dia 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, aconteceu o seguinte: este funcionário deveria entrar às 8 e sair às 17 e ter 1 hora de almoço. Porém, ele entrou às 9, ou seja, ele se atrasou 1 hora e saiu às 20 horas, né? Então ele fez algumas extras também. Observe que nesse nosso exemplo nós não estamos utilizando a compensação diária, então o sistema não está compensando esses atrasos das extras que ele faz. Ele está gerando tudo de maneira independente. O que aconteceu aqui? Emendando com esse assunto, a gente já vai também conversar aqui sobre o assunto de total trabalhado. Então, a coluna de total trabalhado, ela é todo o período que o funcionário trabalhou, independente se esse período é extra ou se é de horas normais. Então, esse funcionário trabalhou durante 10 horas nesse dia, das 9 até as 20 horas com 1 hora de almoço. Dessas 10 horas, ele tem 7 horas normais. E por que ele tem 7 horas normais e não 8, né? Como é a carga horária normal que ele faz? Porque ele chegou mais tarde, né? E horas normais são contabilizadas horas que estavam previstas para serem trabalhadas e que realmente foram trabalhadas. Então, o sistema está identificando aqui como horas normais apenas as horas da 9 da manhã até o que seria a última marcação, até as 17 horas. Então, daí das 7 horas trabalhadas, retirando a hora de almoço. Essa primeira hora, que é das 8 às 9, ele não está contabilizando como horas normais e isso está indo como atraso. A mesma coisa acontece com as horas feitas depois das 17 horas. Né? Então, das 17 horas, que ele deveria ter terminado de trabalhar até as 20 horas, que são 3 horas, o sistema não contabiliza como horas normais. Horas normais são só as horas trabalhadas que estavam estipuladas dentro da carga horária
do dia dele. Então, o que aconteceu? Esse funcionário ele trabalhou 10 horas, dessas 10 horas, 7 horas são horas normais, e o sistema acabou gerando aqui 3 horas de extra nesse dia e 1 hora de atraso. Tá? Por que isso? Porque a gente não tem compensação, então ele não está abatendo as horas extras dos atrasos, está gerando tudo de forma separada. Tá? Bom, nós temos também aqui a coluna de intervalo, que mostra quantas horas este funcionário ele ficou no seu intervalo. Então aqui nós temos 1 hora, e no dia 4 esse funcionário ele fez um intervalo menor, né? Ele fez só 45 minutos de intervalo de almoço. E aqui o que a gente consegue observar? Nós temos total trabalhado 8 horas e 15. Por quê? Porque ele trabalhou nesses 15 minutos aqui que deveria estar almoçando. Mas a quantidade de horas normais se manteve 8 horas, tá? Por quê? Porque extra não são contabilizadas como horas normais. Horas normais são só horas que estavam previstas para serem trabalhadas e que efetivamente foram trabalhadas. O que acontece? Então a gente tem aqui 15 minutos de horas extras, né? Então a diferença aqui ó, do total trabalhado para totais normais, na grande maioria dos casos, vai ser a quantidade de extras, né? 8 horas e 15 menos 8 horas, 15 minutos de hora extra. Bom, seguindo aqui com a explicação, nós temos a coluna de abono. Tá? Coluna de abono aqui. Então, a coluna de abono são horas que foram abonadas, geralmente aí, através de alguma justificativa. Então, foi lançada uma justificativa aqui no dia 6 de janeiro, né, de atestado médico, e ele está direcionando essas horas para a coluna de horas previstas. Tá? Aqui tem uma observação que vale a pena se atentar. Né? Essas horas justificadas por meio de alguma justificativa, a gente consegue configurar para onde ela vai. Como que a gente faz isso? Né? Eu vou numa outra aba onde eu tenho aqui a tela de criação de justificativa aberta, e onde fica isso? Menu lateral de cadastro, submenu tipos de justificativa, e eu editei essa justificativa de nome atestado médico. Aqui a gente consegue definir para onde vão essas horas. Eu posso, o que é mais comum, né? Ou definir que essas horas vão ser definidas como horas abonadas, então vai cair lá na coluna de horas abonadas, ou considerar como horas trabalhadas. E aí, se eu considerar assim como horas trabalhadas, essas horas iriam vir aqui para total trabalhado. Tá? Então é aqui que a gente define isso. No nosso caso, está configurado como considerar como horas abonadas, por isso que todo esse período abonado está caindo na coluna de abono. Então nós temos aqui 8 horas de abono. Agora a gente vai falar aqui a respeito de horas falta. Então, sobre horas falta, a gente vai emendar aqui com outro assunto que é com relação aqui à personalização dessas colunas. Bem rapidamente, possivelmente a gente vai ter um vídeo específico de criação de layouts e estruturas de colunas. Bom, as colunas que a gente visualiza aqui dentro do sistema, a gente consegue personalizar à vontade. Então, vamos lá. Eu quero aqui agora que apareçam algumas colunas referente a horas de atraso. Eu quero dia falta, horas atraso, falta e atraso. Maravilha. Já temos aqui as colunas que eu precisava. Então, vamos lá. Dia falta. A coluna de dia falta vai listar aqui para a gente falta em dias, independente da carga horária, independente se é um dia onde a quantidade de horas previstas é 4 horas ou então é 8 horas, né? Ou seja, se é um sábado que a carga horária é menor ou se é um dia de semana onde a carga horária é maior, ele vai mostrar aqui para a gente nessa coluna de dias faltas a quantidade de faltas de maneira unitária. Uma falta, duas faltas, assim por diante, totalizando lá na nossa última linha de totais. Nós temos também a coluna de horas falta, que é a quantidade de falta, só que aqui em horas. Então, nesse dia aqui, como foi um sábado, com uma carga horária de 4 horas, mostra aqui para mim 4 horas faltas. Eu tenho também a coluna de horas atraso. Coluna de horas atraso vai mostrar só quando é atraso, né? Ou seja, quando tem marcações de ponto no dia e não é uma falta de dia todo. Então tem algumas marcações no dia, mas mesmo com essas marcações, né, faltou completar a carga horária, houve algum atraso, houve alguma saída antes de finalizar o expediente. Então, horas atraso em quantidade de horas.
nós temos aqui uma coluna que une essas duas informações, né, que junta tudo, que é a de falta e atraso. Então vai mostrar aqui tanto falta como também atraso em horas. Tá? E aqui vale a gente ter um pouquinho de atenção. Por quê? Porque na grande maioria dos casos a gente não vai usar todas essas colunas em conjunto, porque elas vão conflitar entre si. Então, por que eu usaria, né, dias falta junto com horas falta? Eu vou ter a mesma informação de falta em dias e a mesma informação de horas falta também listado aqui no meu total. Geralmente isso não acontece, né? O que vai ser mais comum? Ou eu usar dia falta com horas atraso, então eu quero falta em dias e separado uma coluna só com os atrasos, de quando alguém chegou mais tarde, saiu mais cedo, saiu no meio do expediente. Da mesma forma, né, dificilmente eu também vou usar dia falta com falta e atraso, porque eu estou replicando a informação em duas colunas diferentes. O que é mais comum? Ou eu só vou usar falta e atraso, né, que é uma coluna que já vai ter as duas informações de falta e de atraso daquele dia em horas, ou eu vou usar horas e atrasos, horas faltas, ou dia falta, horas atraso. Né? Esse é o mais comum para que você não duplique a informação e acabe ocorrendo divergências, né, com relação a descontos referentes a atrasos lá no final do meu mês, porque tudo isso é totalizado, né, lá na última linha referente aqui ao total. Bom, uma curiosidade aqui seria com relação a forma de visualização, né, dessas horas. Então, sempre que eu clico em algum campo que tem algum valor, né, o sistema vai mudando aqui a visualização, né? Então, eu posso clicar numa célula que tem algum valor com o botão esquerdo e eu posso mudar a visualização. Então, eu posso ter valores em dias, em horas, em minutos, com ponto e vírgula, com dois pontos. Clicando, eu vou mudando, né? Até chegar na forma de visualização que mais me agrada. Nós também conseguimos adicionar e remover colunas conforme a necessidade. Isso é feito aqui ó, nesse menu de colunas. Então eu posso no menu de colunas, aqui na lateral esquerda eu tenho aqui menus e submenus, onde eu defino que tipo de informação, que tipo de coluna que eu desejo ver. Então, ainda naquele exemplo de falta e atraso, se eu não quero ter essas duas colunas em conjunto, né, que acabam duplicando a informação, eu posso remover, né? Eu posso trabalhar só com horas falta e horas atraso, por exemplo, né? Então eu ativo e desativo essas colunas de acordo com a minha necessidade, de acordo com o que eu acho melhor visualmente. Esse vídeo está finalizando aqui, a gente passou pelas colunas que a gente vai utilizar aí com mais frequência. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.